Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, onde estaremos falando acerca do multímetro analógico, que é praticamente esse nosso carinha que nós temos aqui. Esse multímetro leva praticamente 3 pilhas no seu interior. Isso é, leva 2 pilhas e uma bateria desse tipo aqui. Então, para que o mesmo multímetro venha a funcionar com perfeição, é necessário que se coloque essas 2 pilhas e uma bateria desse tipo aqui. Ó. Pois, se formos a usar apenas 2 pilhas e não colocarmos essa bateria, simplesmente poderemos usar essa escala de X1. Então, para essas outras escalas aqui, de resistência alta, será necessário uma bateria no seu interior. Esse multímetro analógico é bastante simples para podermos usar. Temos a chave seletora para podermos selecionar a escala que pretendemos medir. Nessa parte aqui podemos medir todas as tensões contínuas. Também no teste, iremos aproveitar, já ia me esquecer, fazemos o teste de alguns resistores que estão aqui e também iremos fazer o teste de tensão DC que está presente nessa pilha e nessa bateria aqui. A escala para podermos medir a tensão contínua é precisamente essas escalas todas que temos aqui. Temos de 0,25 volts até 1000 volts. Então, se formos a colocar numa dessas escalas, significa que pretendemos fazer o teste de uma tensão DC, e já temos DCV. Do outro lado, que vem a vermelho, iremos usar essas escalas para podermos medir uma tensão alternada ou simplesmente uma tensão AC. Desse lado aqui, na lateral inferior, temos as escalas para podermos medir a resistência. Também já vem aqui o símbolo da resistência. Além da resistência, essa mesma escala pode ser utilizada para medir outros tipos de componentes. Podemos medir a continuidade, assim como podemos fazer o teste dos transistores, também podemos fazer o teste dos diodos, entre outros componentes, usando essa escala aqui. Além dessa escala, podemos também medir aqui a corrente. Só que esse multímetro pode medir de 100 microamperes a 250 miliamperes, ou simplesmente 0,25 amperes. Então, tem que prestar muito quando for a fazer o teste da corrente, porque no momento em que esse multímetro aqui ele é danificado, quando se usa uma escala bastante menor. Se formos já colocar numa dessas escalas aqui de resistência, ó, vamos colocar aqui na escala de continuidade ou simplesmente vezes 1 e vamos já ferir aqui a precisão das pontas de prova. Ó. Então, sempre que formos já fazer esse teste, temos que verificar aqui a nossa ponteira se está deflexionando ou não. Sempre que for ouvir esse termo de deflexão, está a se referir a essa ponta aqui que nós temos aqui do multímetro. Então, sempre que medirmos, ele vai deflexionar. Então, aqui está no 0, aqui está deflexionando. Ó. Muito bem. Vamos supor que nós queremos usar essa escala de X1 para podermos fazer aqui um teste. Sempre que formos já encostar aqui as pontas de prova, temos que ajustar aqui a nossa ponteira até no 0. Deve chegar justamente aqui no 0 ohms, pois colocamos aqui uma espécie de curto. A gente fez um curto, então temos que ter 0 ohms ou simplesmente uma continuidade direta. Então, isso iremos fazer em todas essas escalas quando a gente precisar usar as mesmas. Vamos lá supor que nós queremos usar essa escala de X10. Ao colocar nessa mesma escala, temos que aferir se teremos lá a ponteira deflexionando até 0. E repare que aqui ultrapassou o 0. O que queremos fazer nesse estado aqui? Vamos voltar até justamente em cima do 0. Está lá no 0.
Vamos supor que queremos fazer o teste nessa escala aqui de vezes 100. Iremos fazer a mesma coisa. Vamos verificar se a ponta ou a ponteira do multímetro chega lá no zero ou não. Então, iremos fazer justamente isso aqui. Na altura em que vamos fazer esse teste e a ponteira não chegar no zero, por mais que a gente calibre, vamos deixar aqui um exemplo. Ó, eu quero fazer aqui um teste usando essa escala de vezes 100. Então, eu chego com as minhas pontas de prova e faço isso. Ó, consigo ver que ele não chegou no zero. Então, quando eu for pegar esse potenciômetro para poder fazer o ajuste, e ele ajustar, mas porém não chegar no zero, significa que a pilha já está prestes a acabar, está prestes a se esgotar. Tem que trocar a pilha, pois pode interferir drasticamente nas suas leituras. Muito bem. Vamos lá supor que queremos fazer o teste desses resistores. São três resistores. São três resistores que pretendemos fazer o teste. Assim que a gente for fazer o teste da resistência, nós vamos nos posicionar nesses números que vêm aqui em cima. Ó. Esses números que estão azulados são os números correspondentes a essa escala aqui de resistência. Então, eu vou verificar sobre esses mesmos números. Oh, mas eu quero fazer o teste de tensão alternada. A tensão alternada é essa escala aqui. Então, assim que o ponteiro deflexionar, eu vou me posicionar sobre esses números aqui. Oh, onde no fundo da escala temos o 10, 50, 250. Então, sempre que a ponteira for deflexionar até lá no fim, significa que é o fundo da escala, ou simplesmente o fundo do multímetro. Então, a ponta vai deflexionar até o 10, 50 ou 250, quando eu pretender fazer o teste da tensão alternada, assim como a tensão contínua. Ó. Repare que aqui temos DCV, que é a tensão contínua, e temos ACV, que é a tensão alternada. Então, com base nesses três números, eu vou poder fazer o teste da tensão alternada e da tensão contínua. Repare também que podemos fazer o teste da corrente usando essa mesma leitura desses números. Pois aqui na lateral temos DCV.A. Então, o A é do amperímetro, ou simplesmente de corrente. Então, esse multímetro ele não mede a corrente AC, mas sim pode medir a corrente alternada. Estamos juntos? Que bom que sim. Agora vamos nos aventurar até essas escalas aqui de resistência. Como é que a gente pode medir aqui a resistência, pois esse multímetro é diferente dos multímetros digitais. Para fazermos o teste dos resistores, temos que recorrer a essa mesma escala de resistência. Começando com esse resistor de um valor ôhmico baixo, vamos usar uma dessas escalas aqui. Eu vou colocar nessa escala de vezes 10, vou verificar a precisão das pontas e vou ajustar até aqui no fundo da escala, igual a 0 ohms. Tudo bem. Agora, o multímetro está preparado para poder fazer o teste desse resistor aqui. Claro que ao fazer o teste, eu não posso segurar com as minhas mãos os dois terminais do resistor, senão isso vai interferir aqui na leitura. Colocando a segunda ponta de prova no outro terminal do resistor, repara o que a gente tem aqui. O nosso ponteiro deflexionou e parou precisamente aqui no 30. Só que ultrapassou ligeiramente até aproximadamente ali 32. É isso aí, temos 32. Pois, repara o que a gente tem aqui. Aqui temos o 30 e logo a seguir temos o 50.
Então, isso quer dizer que cada balinha dessas aqui vai valer 5. Temos 30, 35, 40, 45, 50. Estamos juntos? Que bom que sim. Então, a nossa ponta foi parar até precisamente em 30, 31 a 32. 31 a 32. Nós não estamos a fazer leitura nos baseando nesses números aqui embaixo, não. Mas sim nesses de cima que estão em azul, uma vez que a resistência, assim como falei no início. Então, aqui deflexionou até mais ou menos 32. Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos levar esse valor de 32, vamos dizer, vezes 10. Fazendo essa pequena leitura de 32, iremos pegar os 32 que conseguimos obter, iremos dizer vezes o 10, pois usamos a escala de vezes 10. 32 vezes o 10 vai dar em torno de 320 ohms. Então, na verdade, esse é um resistor aproximadamente de 320 ohms. Então, iremos confrontar esse resultado que nós obtivemos aqui nesse multímetro com o multímetro da Fluke, que é o True RMS. Vamos lá fazer essa comparação de resultados. Está ligeiramente para lá. Colocando na escala de resistência e aferindo sobre o mesmo resistor. Repara lá o valor que temos. Temos 324 ohms. Então, o valor que conseguimos obter aqui com esse multímetro analógico coincide com o valor que conseguimos obter aqui com esse multímetro da Fluke. Agora podemos passar para outro resistor. Vamos lá ausentar esse outro multímetro e vamos pegar numa outra resistência. O resistor a seguir a fazermos o teste é um resistor praticamente de 1 kg. E para podermos fazer o teste desse resistor usando o multímetro analógico, vamos usar aquela escala de vezes 100 para podermos ter uma leitura mais completa. A escala de vezes 100 fica justamente aqui nesse lado. Então, vamos posicionar a chave seletora para essa mesma escala de vezes 100. E vou verificar a precisão das pontas de prova. A ponteira deflexionou e ultrapassou ali o fundo do multímetro, nesse caso em 0 ohms. Vou deixar aqui em 0 ohms e dessa forma está preparado para poder fazer o teste desse resistor. Fazendo isso, posso verificar aonde que a ponteira foi parar. Ali parou praticamente em cima do 10. Então, temos o 10. Simplesmente diremos 10 vezes aonde está a chave seletora? No 100. Então, iremos dizer 10 vezes o 100. 10 vezes o 100 vai ser igual a 1000. Então, esse resistor tem 1000 ohms, que também quer dizer 1K, ou simplesmente 1 kΩ. A seguir, vamos fazer o teste desse resistor, que provavelmente é um resistor de 33 kΩ. Para podermos fazer o teste desse resistor, vamos usar uma outra escala. Isso é, uma escala um pouco mais maior para podermos ter uma leitura verdadeira. Mas antes de colocarmos essa escala, vem aqui eu te mostrar um pequeno pormenor. Aqui no multímetro temos uma escala menor à escala maior. Aqui temos o vezes 1, aqui temos o vezes 10, aqui podemos medir resistências de valores tão baixos. Então aqui temos o vezes 100 e aqui temos vezes 1. Então aqui no 1 significa que temos 1000. É uma coisa aqui dizer vezes 1000. Aqui onde temos 10K é o mesmo que dizer vezes 10.000. Estamos juntos? Que bom que sim. Então, para podermos fazer o teste desse resistor, iremos colocar aqui na escala de vezes 1. E o resultado que nós iremos encontrar, vamos dizer vezes 1000. Estamos juntos?
Exato. Então, vamos colocar nessa mesma escala de vezes 1K. Vamos verificar a precisão das pontas. Temos lá 0 ohm. E dessa mesma forma podemos fazer o teste desse resistor e verificarmos qual é o valor que vamos aqui detectar. Ó, repare que parou justamente no 31, isso, 30,31. Então, iremos pegar esse valor e vamos dizer vezes 1000. 31 vezes 1000 é simplesmente igual a 31.000. Então, chegamos a um valor mais próximo desse resistor, pois ele é um resistor de 33 kΩ. Vou fazer um teste rápido e básico com o outro multímetro para podermos comparar esses valores que nós conseguimos obter com esse multímetro analógico. Ainda na escala de resistência, ó, tivemos 32. Com esse aqui conseguimos detectar um valor de 30, 31 qualquer coisa. Aqui temos 32 kΩ. Então, isso quer dizer que o teste que a gente fez com esse multímetro também deu certo. A seguir, vamos fazer o teste das pilhas. Melhor, dessa pilha aqui. Consigo ver que essa aqui é uma pilha de 1,5 volts. Então, para poder fazer o teste dessa pilha, eu vou ter que recorrer a essas escalas que eu tenho aqui do lado. Qual é a escala que eu vou colocar? A escala que eu vou usar, ou que eu vou colocar aqui, depende da tensão que eu pretendo medir. Já que a tensão aqui é de 1,5, posso usar essa escala de 2,5 volts. Mas, professor, como é que queres usar essa escala de 2,5 volts, enquanto que não temos aqui? Aqui temos o 10, temos 50 e temos 250 volts. Mas nós iremos usar essa escala de 2,5. Como é que iremos fazer? Vamos transformar um desses números em 2,5 volts. Isso iremos fazer na nossa cabeça, né? Então, podemos pegar o 250 e dividirmos por 100. Então, logo, 250 dividido por 100 vai ser igual a 2,5. E justamente 2,5 que nós temos aqui. Então, se a ponteira for a deflexionar e parar aonde? Aqui no 250, significa que a tensão é de 2,5 volts. Se a ponteira deflexionar e parar aqui no 200, então significa que a tensão é de 2 volts. Se a ponteira for a deflexionar e parar aqui em 150, significa que a tensão é de 1,5. O mesmo também acontece se for parar aqui no 100, no 50. Aqui no 100 temos 1 volts, aqui no 50 temos 0,5 volts e aqui temos 0 volts. Estamos juntos? Que bom que sim. Nessa mesma escala, podemos fazer o teste dessa pilha. Aqui é o negativo, aqui é o positivo. Eu vou respeitar a polaridade da pilha. Ó, vou fazer o teste. Ó, repare que deflexionou e está lá aproximadamente 1,5 volts. Está quase em 150. Estou a fazer a leitura aqui, embaixo. Então, temos lá tensão aproximadamente 1,5 volts. Então, é assim como a gente testa a tensão. Agora, queremos fazer o teste dessa bateria. A bateria é de 9 volts. Já que são 9 volts, podemos usar essa escala aqui de 10. De 10. Nessa escala de 10, podemos medir as tensões que vão até 10 volts. E vamos lá observar, precisamente nessa parte aqui de cima. Aqui onde temos 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Então, fazendo aqui o teste sobre
a pilha. Ó, repare que deflexionou até aproximadamente no meio entre 8 a 10. Então, qual é o valor que está no meio entre 8 e 10? Logo, é o 9. E essa é uma pilha de 9 volts. Muito bem. Espero que tenha entendido aqui o básico desse multímetro analógico. Portanto, outros testes ainda faremos com ele nas nossas aulas futuras. Então, iremos fazer vários testes usando esse multímetro aqui. Essa nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e te aguardo no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!